Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês, obrigado ao professor Everton, que aceitou o convite de estar participando conosco nesta tarde. Hoje é o dia do nosso encontro síncrono, segundo, né, e também encerramento do módulo 8. Coincidentemente, para quem terminou todos os outros módulos, também é o encerramento do programa. Claro que o módulo termina dia 12, né, agora de dezembro. Porém, né, aqueles que eu e o Miguel já estamos corrigindo as atividades, já estamos dando feedback, né, e aí, à medida que a gente for concluindo as avaliações, vocês vão receber os certificados de vocês. Até é importante, porque alguns já perguntaram, poxa, eu mandei já as 2 atividades e o módulo acusa que eu só fiz 60%. Ele só dá 100% quando eu e o Miguel damos o nosso feedback, né, então é normal, é isso mesmo, é esperado, tá? Então, agradecer ao professor Miguel, meu parceiro aí de longa data desse módulo, né, professor de Cornélio, que também me ajudou a construir esse módulo, a discutir as atividades aí, estamos juntos, né, ele conduziu o primeiro encontro, então hoje vai me auxiliar também a conduzir o nosso bate-papo com o Everton, né, e por que o Everton, né? Nossa, estamos podendo, convidamos o reitor. Mas é uma alegria grande, né? Porque o Everton, antes de ser reitor, é professor, né? É professor aqui, coincidentemente, da UTF de Dois Vizinhos, né? Eu prometo que eu vou parar de convidar a gente que é de Dois Vizinhos. Vou expandir um pouquinho mais aí, né? Mas é que são pessoas que são próximas, que eu conheço o trabalho, que fazem um trabalho diferente, né? Com um diferencial bem positivo, e isso é importante, né? Que tem uma larga experiência também. Eu acho que porque esse momento, como eu falei para vocês na abertura do primeiro módulo, né, é um momento para a gente trocar experiências, para a gente conversar, se conhecer, né, e fazer aquele contato, network, e depois troca uma ideia, né. Bom, o Everton, ele é graduado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Agronomia. Ele tem uma experiência na área de educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, não só na instituição pública, como privada também. Também já trabalhou, né, na iniciativa privada, na iniciativa pública, né, já foi agente de endemia, se eu não me engano, né, uma coisa assim. Então tem uma experiência muito legal, assim, né, também já atua no mestrado, né, dá aula aqui no curso de Biologia e Agronomia, já fez PIBID, enfim, né, e é o cara dos bichinhos, né, dos insetos, né, da entomologia. Enfim, foi nosso diretor do Campus Dois Vizinhos e atualmente é o reitor, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? Sobre essa trajetória, né? Mas não a trajetória só profissional, mas a questão, o foco nosso da discussão é a avaliação da aprendizagem, né? Porque esse é a nossa principal preocupação e é um dos temas que a gente trabalha no PDPD, né? Então, discutir sobre a avaliação da aprendizagem como uma parte fundamental da construção dos saberes dos estudantes, né, da trajetória, tanto acadêmica quanto profissional deles, porque é por meio desses momentos em que a gente aprende, porque se é o momento de errar, esse momento é agora, né, para o nosso estudante, né, não que a gente não erre, né, na vida profissional da gente, a gente erra, né, mas na universidade, enquanto a gente está com formação, né, a avaliação ela é aquele momento muito interessante para a gente estudar os erros, estudar o que a gente pode melhorar, de provocar, de experimentar e de testar, né, com a tranquilidade de estar num processo controlado, né, eu acho que isso que é o legal. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Miguel, né, e aí o Miguel pode falar um pouquinho também, e aí já começamos esse bate-papo, ok? Legal, Glauber. Obrigado, Everton, pela oportunidade de dividir com a gente essa experiência, né? É muito interessante que, numa formação de professores, o tópico de avaliação, ele seja bem específico, porque ele, de fato, é parte de um conjunto de ações pedagógicas que ela promove um virtual fechamento, que não é, de fato, um fechamento num processo educativo. A avaliação, ela deve ser exatamente um processo contínuo, né? Não final, mas intermediário também, que permita corrigir rotas do planejamento que a gente realiza. Então, quando vocês enviaram a atividade de planejamento de ensino, muitas vezes parece que a avaliação ela fica como um parágrafo ou uma parte do documento que precisa ser detalhado, né? Na verdade, não é isso, que na prática você sabe muito bem que
que a avaliação ela tem muito mais do que uma fração da disciplina. Ela é exatamente um conjunto integrado de todo um processo. Tá? Mas, assim, sem adiantar muita coisa, vamos deixar a palavra para o professor Everton, que é nosso convidado especial, e podemos, então, passar a palavra para o professor Everton. Tá certo, obrigado, professor Miguel, Glauber, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu quero agradecer, Glauber, pelo convite, né, de poder estar participando desse momento de discussão, de formação continuada, né, junto à nossa equipe de professores. Quando o Glauber me convidou, eu falei, pô, Glauber, eu, né, já estou 1 ano fora da sala de aula, né, enquanto eu estava na direção do campus, aí em Dois Vizinhos, eu estava com aula na graduação, eu mantive carga horária na graduação. E depois que eu vim para a reitoria aqui, foi impossível compatibilizar as aulas na graduação, né? Eu só permaneço na pós-graduação. Mas aí o Glauber me convenceu, deu as justificativas para eu poder participar, e a ideia aqui, gente, é exatamente assim, um bate-papo. Eu acho que ninguém é dono da razão, né? Mas a gente vai construindo a partir da troca de experiências. A nossa vida é desse jeito, né? O que a gente tem hoje, o que a gente carrega, é um acúmulo das experiências que nós vivenciamos. E com relação a esse tema, eu confesso a vocês que eu gosto muito de aprender, né? Então, sempre na oportunidade de trocar ideias, de partilhar, e é um processo contínuo de construção. E eu acho que o professor Miguel aqui, a breve fala dele vem muito ao encontro daquilo que eu acredito dentro do tema de avaliação, como o que traduziria, né, professor Miguel, avaliação formativa, né? A avaliação formativa, ela tem exatamente o papel de formar ao longo do processo. É uma oportunidade de acompanharmos a aprendizagem ao longo do processo. E o problema, ou o desafio, na minha visão, nem sempre está só na aprendizagem, mas a aprendizagem está intrinsecamente relacionada ao ensino. Então, quando a gente fala de uma trajetória de formação, eu tenho que oportunizar uma avaliação contínua em tempo real e não fragmentada, como colocou o professor, como bem apontou aqui o professor Miguel. Eu sou formado, né, eu me formei há 20 e poucos anos, né, e eu tinha lá, né, eu acho que boa parte de nós aqui, professor pegando a graduação ali, né, entrava, conteúdo, tinha marcado as datas das avaliações, passou, não passou, sabe, não sabe, errou, acertou e vida que segue. Muitas disciplinas, muitas vezes a gente nem tinha o direito de saber aonde errou, por que errou, o que aconteceu. E quando a gente fala na vida da gente, né, de avaliação formativa, poxa, para eu regular o meu processo, a minha caminhada, se eu souber aonde eu estou errando, por que eu estou errando, como eu estou errando, automaticamente eu consigo regular o meu caminho. Então, enquanto na avaliação somativa, que é essa que eu fui criado na escola, na graduação, ela é punitiva, nota 5, reprovado, nota 7, ok, 9, parabéns. É só isso. A avaliação somativa, ela é classificatória, classifica a turma, e é inerente, né? Nós, professores, você vai lá, organiza as planilhas, deixa eu classificar aqui, e aí, dependendo da área, o professor começa a fazer organizações na planilha e calcula desvio padrão, tal, o quartil da turma está nisso daqui e tal. Tudo bem, né? É uma ferramenta, mas como que eu vou usar isso? Eu vou usar para punir ou eu vou usar de uma outra maneira? E a avaliação formativa não, né? Ela permite a gente fazer a regulagem durante o processo. E muitas vezes eu posso ajustar
a minha proposta de ensino visando o melhor resultado na aprendizagem, porque, afinal de contas, a diferença entre o professor e o aluno é exatamente essa capacidade de observar que, se eu estou seguindo por esse caminho, eu estou vendo que aqui não está legal, que a turma não está correspondendo, talvez o problema não esteja centralizado unicamente na turma, mas na forma com que eu estou conduzindo. Então, é uma busca constante, né, de tentativa e erro, para falar bem a verdade, né, dentro da avaliação. Então, é a avaliação que eu acredito, principalmente a gente tem que acreditar, e aí talvez vocês devam estar se perguntando, tá, Everton, você acabou de dizer que lá na escola e na graduação, né, você foi vítima da avaliação somativa, classificatória, vamos dizer assim, né, como a maioria de nós, mas eu tive a oportunidade, pessoal, assim que eu me formei, né, de atuar na rede privada, numa rede conhecida, né, no Grupo Marista. O Grupo Marista estava numa mudança revolucionária em todos os 71 colégios no Brasil que eles tinham, né? Eu comecei a atuar no ensino médio, né? Eu sou do ensino médio, e eles estavam em construção dessa avaliação, né, formativa. Então, eu tive a sorte, o prazer de ingressar no momento de iniciar essas discussões e de participar da construção desse processo. Então, foi algo que me chamou muita atenção, muita coisa passou a fazer sentido dentro do processo avaliativo, e trabalhei por 7 anos nessa rede, e aí depois, ao ingressar na UTF-PR, né, automaticamente, né, como professor de ensino superior, eu procurei, e procuro até hoje, né, agregar isso às minhas disciplinas, à minha forma de conduzir. Então, assim, de uma maneira muito simples, né, para mim, a avaliação é um processo, obviamente, contínuo, que o foco está em monitorar a aprendizagem. Se eu estou monitorando a aprendizagem do aluno e eu estou vendo que não dá certo, eu tenho a oportunidade de ajustar o ensino em tempo real. E nem todo mundo aprende da mesma forma. Isso que a gente tem que ter em mente. Esse modelo que a gente tem em sala de aula, de bota todo mundo ali dentro e padroniza todo mundo, não é padrão. As vivências são diferentes, o entendimento, a construção intelectual é diferente, e como que a gente mensura isso, né? Talvez o ideal no mundo dos sonhos é um tratamento individualizado, é quase que impossível, mas que a gente pode tentar trabalhar de uma maneira mais personalizada, isso é possível. Eu posso ter atividade, encaminhamento, que preconiza uma parametrização geral? Posso, mas eu posso expressar também, posso permitir que o estudante se expresse de outras maneiras. Às vezes você tem aquele que representa, que se expressa melhor textualmente, outro oralmente, outro visualmente, enfim, são as várias possibilidades que a gente tem, sabe? Então, eu tenho 23 anos de docência, né? Desses 23 anos de docência, 16 são na UTF-PR, e assim, gente, até hoje é uma construção constante, cada turma é uma turma, às vezes a gente entra achando que nossa, agora esse semestre eu vou abalar com essa proposta que eu estou fazendo aqui. E logo na sequência você vê que você tem que recalcular a rota, né, para você atingir o seu objetivo. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, nesse aspecto, Glauber, Miguel, que eu vejo a avaliação, né? O erro, ao invés de ser punitivo, ele é oportunidade para a gente ensinar, para a gente recalcular a rota aí. É bem interessante essa tua fala, né, que traz aí todo um processo que foi construído ao longo do tempo, né, porque a gente muitas vezes acha assim, eu terminei a graduação, eu terminei o curso, eu estou pronto, né, e na realidade não. Então esse entendimento também a gente leva para a sala de aula, o nosso aluno lá, ele está num momento que ele está aprendendo e com o tempo ele também vai desenvolvendo, né, se desenvolvendo profissionalmente. E acho que esse ponto, né, do desenvolver-se profissionalmente, né, porque nós estamos aqui num processo
com professores que são ingressantes na universidade, né, que estão começando agora, muitos começando agora, essa vivência de docência, né, e trazem, muitos também trazem a experiência de fora da universidade, e como eu falei no começo lá, né, o professor Everton, ele teve um momento também fora, de experiência fora, né, e na pós-graduação o foco é a pesquisa, né, que também é um outro foco, né, e aí eu queria perguntar isso, né, como que essas experiências fora desse foco do espaço, uma coisa é ser docente, tá focado na docência, foco totalmente ali, né, mas como que essas experiências fora moldaram, né, ou ajudaram a moldar essa tua visão que hoje você traz aí de avaliação? Glauber, então, assim, ó, aquilo que eu disse, tudo é construção. Eu tenho um perfil, isso é meu, eu sou muito observador, e como eu disse, eu gosto muito de aprender. Então, eu verifico as situações, eu participo, e eu tento, obviamente, trazer isso para o meu dia a dia, tá? Em diferentes vertentes. Então, assim, vamos lá. Eu me formei lá, comecei, né, a atuar na vida docente ali, e eu comecei como professor do ensino fundamental e médio, tá? Gente, foi um terror, eu vi ali na hora já que, assim, eu me dei bem com a turma ali do ensino médio, numa linguagem mais próxima, uma forma de conduzir mais próxima, tá? E eu dava aula para quinta e sexta série também. E aí eu trabalhei aquele ano, era o meu primeiro ano, me esforcei bastante tal, e estudava muito, mas eu não estava correspondendo. Eu chamei a direção da escola ao final do ano, eu falei assim, olha, muito obrigado, né, pela oportunidade. Eu falei assim, mas um bem para a humanidade me tira da aula para as crianças de quinta e sexta série, porque isso vai ser uma geração frustrada, isso vai ser uma geração que não vai dar certo, e eu vou ter culpa nisso, né? Que eu não tinha o tato, a paciência que era necessário naquela construção cognitiva daquelas crianças de quinta e sexta série. Então, ali eu já falei assim, bom, isso é algo que eu não vou insistir, não é para mim. Eu já tinha em mente, eu me formei querendo ser professor universitário. Eu falei, eu tenho uma trajetória a seguir, até eu conseguir, mas esse é o meu objetivo. Então, até eu fiz o meu mestrado trabalhando, eu fiz o meu mestrado dando aulas, né, na iniciativa privada, inclusive no ensino superior privado. Então, eu abandonei, né, por assim dizer, a quinta série, a sexta série, uma questão de saúde daquelas crianças, no momento, principalmente, e fiquei com uma experiência bacana como professor de cursinho em Cascavel, eu morava em Cascavel, dava aula em cursinhos universitários, ensino médio, primeiro, segundo, terceirão, e também no ensino superior privado, né? Então, eu extraí daquilo o máximo possível para o meu crescimento e fui excluindo aquilo que eu entendia que não se encaixava. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado, né? E aí abandonei o cursinho, abandonei o ensino fundamental, e parte do ensino médio. Foquei no ensino superior e em parte do ensino médio. E aí, obviamente, né, a pesquisa, eu também gosto muito dessa área de pesquisa natural, né, para nós que estamos aqui, nós também temos um dedinho aí, né, um pé na pesquisa, e a forma de pesquisar também, a metodologia de pesquisa também é uma forma de você instigar a aprendizagem, a descoberta. Então, querendo ou não, você leva isso para a sala de aula também, né? Você fazer uma análise inicial, um diagnóstico daquilo que está acontecendo, um recorte da realidade, você extrai aquilo e a partir daquilo você faz análises. Em tese, a pesquisa é isso, independente da área, você pega um recorte da realidade, testa suas hipóteses ali, e aí você defende na sua linha. E por que a sala de aula não pode ser um ambiente de pesquisa? Pô, estou aqui desenvolvendo dessa maneira, isso que eu planejei, mas não está dando certo. Mas os teóricos disseram que, né, é assim, assim, assado, e levar ao pé da letra o que os teóricos dizem ali também não é o caso.
Glauber, não fique bravo comigo, né? Tem que ser fonte de inspiração. Se a gente questiona tudo do mundo científico da pesquisa, eu também vou questionar os teóricos ali na parte didático-pedagógica, né? Mas eu acho que é isso, assim. Agora, eu sempre trouxe comigo, Glauber, Miguel, pessoal, essa vontade de ser professor, sabe? Eu quis isso, eu não quis outra profissão. Então, para mim, a minha principal preocupação é a formação do estudante, dentro daqueles princípios, né, que eu acredito, dentro das possibilidades que a gente observa. E, gente, vamos falar a verdade aqui. O mundo mudou significativamente nos últimos 10, 15 anos, as relações de trabalho, as relações de aprendizagem. Poxa, há 20 anos atrás, quando eu estava nos bancos acadêmicos, eu me recordo até hoje, alguns professores meus voltando de doutorados. Então, naquela área, aquele professor, ele era uma sumidade. O que ele falava era a verdade absoluta, e eu não tinha como contrapor. Não tinha uma fonte de informação à minha disposição naquele momento. Eram livros, era aquilo que estava publicado, eu ia para a biblioteca, não se tinha, estava se começando as redes de internet e tal. Então, a realidade era uma. Então, a gente tinha aquilo como uma verdade absoluta, até alguém publicar algo diferente. Agora, dando um salto enorme aí, hoje, a informação está na palma da mão. Na realidade, na minha concepção, nós não temos nem que nos preocupar muito com a informação que vai chegar até o aluno, mas sim como o que ele vai fazer com a informação que tem disponível. Porque eu ter à disposição hoje, eu sou professor de entomologia, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar de pragas da soja. Pô, se eu for pegar o livro publicado, o último livro publicado impresso, que fala sobre isso, dos mais impactantes, ele é de 2002. Mas só de 2002 para cá, 2010, aliás, só de 2010 para cá, nós já tivemos a variação enorme, introdução de diferentes pragas que nem à época daquela publicação eram pragas aqui no Brasil e que hoje estão impactando. Então, quer dizer, eu estou aqui dando aula, o aluno pega o celular, automaticamente ele vai consultar. Aí ele observa lá, olha, ontem foi dado um alerta porque lá no estado do Rio Grande do Sul teve a identificação de uma praga que não ocorria até hoje no país. O que você faz? Você se desconstrói porque você não sabe? Sabe o que era o meu principal problema quando eu comecei, gente? Era não transparecer para os alunos que eu não sabia. Eu estudava que nem um condenado, tudo, em detalhes, porque era uma obrigação minha. O aluno perguntou, eu tenho que responder, porque eu sou o detentor do conhecimento. E hoje, anos depois, eu tenho a maior tranquilidade de dizer, gente, espera lá, vamos analisar aqui junto, o que é isso daqui, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo outro, não tenho como te dar essa certeza agora por causa disso, disso e disso, mas vou dar uma estudada, eu vou verificar. E vida que segue. Né? Então, assim, é uma mudança total de relação. Hoje, repito, a informação está na palma da mão. Então, aquilo que a gente tinha que fazer na unha antes, que era muito decorativo, a minha disciplina mesmo, poxa, os alunos tinham que saber o tipo de perna dos insetos, o tipo de asas dos insetos, o tipo de... essa quantidade de pelos ali identificava uma espécie. Aí eu pergunto, será que eu preciso sacrificar os meus estudantes hoje e perder tempo ensinando isso? Ou eu digo, olha, os segmentos das patinhas dos insetos, a disposição dos pelos, das cerdas sensoriais, elas são características de taxonomia. Dependendo da quantidade do agrupamento, nós temos diferentes classificações. Porque hoje tem aplicativo, gente. Hoje eu fui notificado no meu celular, eu atualizei ele, que agora eu posso abrir a lente, que eu vou ter classificação de planta, que eu vou ter classificação de insetos apontando a câmera. Eu vou competir com isso? Não, eu tenho que trabalhar para ensinar o meu aluno, o futuro profissional, a como trabalhar com isso, a como pegar essas informações e averiguar se isso é verdade ou não. O que eu estou querendo dizer para vocês? Minha leitura, eu perdi ao longo desses anos, cada vez mais, o aspecto conteudista, de trabalhar lá, que
Eu estudei, eu sei, eu preciso estudar constantemente. Essa história de eu estudei, pronto, eu já sei, também acabou, ou você se atualiza constantemente, né? E é quase impossível. Não sei se esses dias eu fui numa palestra, gente, na área de medicina, por mês, no mundo, são publicados mais de 5 mil estudos. Fala para mim quem tem a capacidade de estar por dentro de 5 mil trabalhos publicados recentemente no mundo. Então, assim, é uma forma da gente encarar essa realidade. Nós, professores, não somos mais detentores do conhecimento, nunca fomos, mas um dia a gente se achava e ninguém podia contestar. Mas nós não somos detentores do conhecimento, o mundo não gira ao nosso redor, e a gente precisa aprender constantemente. Esse é o princípio que eu sigo. Então, tem todo esse escopo, sabe? Não, eu achei bem interessante, porque você traz, né, aspectos que envolvem tanto o se reconhecer, né, se conhecer e se reconhecer no ambiente, né, porque a docência, ela tem muito isso, né, eu também já tive experiências assim, enquanto eu era docente do ensino médio, né, de estudar feito um louco, assim, pegar uma área que não era a minha de formação, né, e ter que estudar feito um maluco e ter aquele receio, assim, será que se fizerem uma pergunta eu não vou saber responder, né, e a gente procurar saber mais e mais e mais e ficar feliz quando eles dão o feedback, assim, nossa, professor, aquilo que você passou para mim caiu não sei aonde, deu no vestibular, ou passou numa reportagem, né, e a gente vai adquirindo com o tempo essa tranquilidade, né, que na educação a gente chama de expertise, né, expertise profissional, acho que em toda a área chama de expertise, né, profissional, e vai construindo. Sobre os autores lá, Everton, é importante a gente questionar, é importante a gente questionar, né, mas é importante também a gente ter o conhecimento da onde veio o porquê das coisas, né, porque a gente tem muita construção que embasam o nosso trabalho, né? Você falou do método científico como um guia para avaliação, para didática. Sim, ele é muito fundamental. E por que não a pesquisa, né? Pedro Demon fala muito do ensino com pesquisa, né? Tem um monte de autores que falam do ensino com pesquisa, e é extremamente interessante porque tem um por detrás disso, né? De desenvolver a autonomia, de desenvolver o protagonismo, porque nós não somos os detentores do conhecimento. Paulo Freire já falava isso, né? Que eu aprendo também, né? Eu ensino e eu aprendo junto com o meu estudante. Isso é muito positivo. Miguel, pode também. Não, bacana. Eu acho que a troca do bate-papo que é muito legal, o formato dessa reunião aqui, porque realmente a gente tem que deixar bem claro para os docentes que estão aqui, depois vão ouvir a gravação, que a gente não tem, de fato, nenhum domínio absoluto de nada, né? Estamos totalmente em processo de construção até o fim dos nossos dias, aposentadoria, até a morte. E quando a gente está especificamente tratando um tema muito focado, que é a formação do professor, que é esse contexto que nos traz aqui nessa live, a formação do professor é um processo muito complexo, que envolve muito a idade de maturação do docente. Por exemplo, imagino que muitos docentes aqui, que estão nessa live, ou que vão ouvir, já tem muitos anos de experiência. Nós tivemos outra do ano passado, que tinham professores que entraram com 15 anos de docência, e a gente achando que era ingressante, né? E, de fato, nessa perspectiva, Everton, assim, considerando que, olhando o lado não só institucional, mas olhando o lado de estratégia, a formação docente, ela na tua opinião, quais são os principais aspectos que a gente pode deixar aqui para os colegas, que podem ser mais importantes para preparar uma boa formação nessa área de docência, né? Qual que você compartilha com a gente um pouquinho dessa perspectiva? Obrigado, Miguel. Gente, assim, ó, algumas observações, né? Claro, vocês não precisam concordar com tudo, né? Mas a gente observa, né? Você vê... Vou pegar aqui médicos em formação aí específica continuamente, é claro que é uma especialização, né? O cara que é da cirurgia, enfim,
Mas o profissional está se formando constantemente. Você pega engenheiros das mais diferentes áreas, sempre estão procurando se formar, né, e trabalhar pontualmente sobre a técnica que utiliza, sobre, enfim, a linha que segue. E quando a gente fala de formação docente, parece que é aquela chatice. Ai, meu Deus, lá vou eu de novo para a formação docente, para ouvir tudo aquilo que eu já sei, isso não vai me agregar nada. Então, professor é uma raça complicada, né, de trabalhar, né, e eu, gente, estou falando com conhecimento de causa, né, sou professor. Então, e aí quando você vai para professor universitário, piorou, né, porque a gente acha que realmente, né, o doutorado lhe trouxe, né, o santo graal ali, que você domina aquele conteúdo. Então, eu acho que o principal é a gente estar aberto a aprender. Existem diferentes formas de se trabalhar, de se interpretar, então a gente precisa se permitir, obviamente. É claro que tem um monte de coisa que é baboseira, né? Eu estou até falando isso aqui, vou gravar, estou gravando aí, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a essa melhoria constante, sabe? Então, e isso faz parte do nosso processo, achar que nós, professores universitários, fizemos mestrado, doutorado, estamos conduzindo projetos de pesquisa, de extensão, inovação, a gente está pronto, a gente não pode melhorar no aspecto didático pedagógico, é um engano, né? Então, a gente sempre pode melhorar em aula. Então, esse aspecto de formação, ele tem que estar claro, assim como a gente participa de congressos específicos para debater assuntos daqueles que a gente pesquisa, nas nossas pesquisas, né? Enfim, quem trabalha na extensão, você está lá naquele nicho, tem que entender que a docência também é um nicho que você precisa avançar sobre isso. A gente está falando, ultimamente tem se falado muito em metodologias ativas. Gente, eu participei de uma palestra recente na Andifes. A Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, onde tem uma associação de todos os reitores das 69 instituições federais do Brasil. Então, nós estamos discutindo o futuro da universidade. Então, lá teve um painel com 3 ex-reitores, né, aí, com ampla experiência, vivência, e trouxeram umas informações aí do mundo que nos aguarda com a inteligência artificial e tudo que está acontecendo, as relações de trabalho, as relações de mundo, por que nós estamos tendo uma baixa procura agora ao ensino superior? É um problema da UTFPR? Não, isso é global, tá? Mas assim, é catastrófico. Ou nós mudamos o entendimento da universidade, do ensino, da produção do conhecimento, do papel da universidade na sociedade, ou em 10 anos, é a previsão, e aí que é o risco, né, porque 10 anos é pouco tempo, nós vamos ser unidades certificadoras. As universidades vão deixar de ter o papel de realmente produzir o conhecimento para ser unidade certificadora, porque o cara vai se formar em guias de inteligência artificial personalizados para ele, o robô personaliza para ele aprendizado. A gente não consegue, não está no nosso escopo humano. A gente pulveriza e coloca todo mundo na mesma régua, no mesmo patamar. Então, a universidade, né, a primeira universidade é do ano de 809, que está em funcionamento até hoje no Marrocos, e ao longo desse período todo, a universidade precisou se reinventar. A universidade de milênios atrás não é a universidade de hoje que a gente está vivendo. Nós já precisamos nos reinventar. E agora está num outro grande momento. Então, falar aqui em aprendizagem, gente, ninguém tem mais saco, falar bem a verdade no bom português, tá? De ficar horas sentado nos bancos escolares, escutando um professor falar e jogar informação. E fazer isso por 3, 4, 5, 6 anos. Então, aí já entra no escopo institucional. A gente precisa pensar, né, em cursos mais fluidos, em cursos mais adaptados para a realidade do momento,
né, aquilo que é o mais importante agora, eu trabalhar com o estudante, mas isso passa pela sala de aula, passa lá também pelo papel do professor, né? Então, pensar sobre isso, veja, não estou aqui dizendo, e por favor não confundam as minhas opiniões, aqui as minhas opiniões são meramente e restritamente como docente, tá? Não vai dizer aqui que o reitor está vindo aqui fazer uma fala e disse que é para facilitar a vida de todo mundo, que é para empurrar para frente, não é nada disso. E ainda disse que está gravado. E ainda disse que está gravado. Então, assim, é algo que tem me feito refletir muito nos últimos anos, né, e que tem guiado aí a minha trajetória docente, que, repito, a cada semestre tem os seus erros e tem os seus acertos, né? Então, ninguém não consegui chegar à perfeição ainda, né, e nem busco a perfeição, mas acho que é nesse sentido. Não sei se fui claro aí, Miguel. Bacana, até aproveitando, fazer um jabá, vou colocar aqui nas nossas mensagens o evento que vai ser feito, né, pela Prograde no dia 23 a 26 de fevereiro, ou seja, depois das nossas férias docentes, uma oportunidade muito interessante, nesse aspecto bem específico. A formação do professor, ele tem que ser exatamente a criação de ambientes de formação que permitam um diálogo, né, e essa semana ali vai ser uma oportunidade muito, muito legal para que vocês possam participar e fazer as trocas, né, que a gente acho que só aprende trocando, ou seja, a gente só aprende quando ensina, né, e quando está trocando ideias, obviamente é o momento mais claro de que a gente está tentando entender alguma coisa nesse processo bem complexo. Mas, sim, acho que acho que você jogou a ideia da curiosidade, do ser humano estar aberto, né, e quebrar aquela magia do doutorado, do manto da invisibilidade, que o cara, ninguém enxerga ele mais, na verdade, não, é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? E muitos de nós, docentes, doutores aqui, a gente tem essa dificuldade. Posso fazer um complemento aqui? Me veio à cabeça agora, eu sempre gosto de mencionar, quando a gente, Glauber, você fez eu reviver as coisas, eu fui lá atrás, fui buscar um plano de ensino. Papel, gente, ó, isso aqui um dia existiu na universidade. Isso é relíquia, gente. Relíquia. O plano de ensino, né, hoje está tudo digitalizado, tal, mas antes a gente preenchia, imprimia, tinha que assinar e entregar lá no DPED, né, Glauber? Para o pessoal revisar. E assim, o que é isso daqui? Um plano. Um plano de ensino que eu vou aqui colocar. Tem a ementa, tem os objetivos da disciplina, tem o conteúdo programático, carga horária e por aí vai, a previsibilidade das aulas semana a semana e as atividades. Aí você entra na avaliação, né? A avaliação tem lá uma sequência que é quase um receituário, né? Isso aqui é o descritivo todo do meu método de avaliação que eu usei à época. Eu gosto de explicar como que eu vou fazer, não era prova 1, prova 2, prova 3, é a descrição aqui. Aí a gente prevê ali, bom, eu vou aplicar a prova 1 na semana 2, a prova 2 na semana tal, eu vou fazer aquilo e beleza. Só que eu fiz isso sem eu conhecer a turma. Voltou? Cortou um pouquinho. Agora me ouvem? Ah, sim. Então, eu fiz toda uma previsibilidade ali e achando que aquilo, ó, show de bola. Tá? Só que eu não conhecia a turma ainda, eu vou ter aula com eles só daqui a alguns dias. Então, veja, é algo que para mim não pode estar imutável. O que eu estou querendo dizer? Você não vai ao médico e ele olha para sua cara e vai dizer assim, bom, você está vindo aqui agora em fevereiro, eu estou vendo aqui que lá em março, abril, você vai ter complicações aí gastrointestinais, né? Então eu já vou te recomendar aqui um remédio para diarreia. Lá em julho você vai gripar esse ano, ó, vai ser um vírus daquele, então eu já vou te dar isso daqui. Lá para julho tá aqui. Gente, quando a gente vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é um diagnóstico. Ele vai conversar com você, ele vai ver o que é que você está sentindo, ele vai solicitar exames para diagnosticar, para fazer um levantamento, para conhecer o terreno em que ele está pisando. E depois que ele faz o diagnóstico, ele vai dar o remédio ou o tratamento adequado. Na minha visão,
a aprendizagem é algo semelhante. Então, eu não posso prescrever algo para a minha turma, dentro da minha disciplina, se eu não conheço nem o contexto daquele pessoal que eu estou recebendo, daquela situação. Então, quando a gente consegue diagnosticar, e num bate-papo você consegue diagnosticar sobre aquele tema, aquele conteúdo da turma, numa atividade você faz esse levantamento, às vezes você já nota e fala, opa, eu não posso seguir por aqui, porque se eu seguir vai ser fracasso geral. E aí é natural do professor falar, tá ruim, fracassou, culpa sua, que a gente foi criado assim, na sapatada, né? Então, é sobre isso, esse paralelo que eu gosto de fazer, sabe? Então, eu tenho que trabalhar com esse diagnóstico, o que está acontecendo? É responsabilidade só do aluno ou eu tenho também? Se eu tenho, eu vou procurar ajustar nesse sentido. Então, é um diagnóstico constante, eu estou sempre medindo, aferindo a temperatura ali e redirecionando, né? Estou dosando aquilo que eu vou fazer ou não. Então, eu acho que é importante a gente pensar a avaliação nesse sentido, assim, não como um receituário pronto, eu vou fazer assim e quero este resultado no final. Que é só pensar na ideia do médico te dando a prescrição, a receita médica para o ano inteiro, tá? Nesse sentido. Imagina se para o médico o sucesso fosse o paciente morto, né? E o aluno sucesso é o aluno reprovado, não, né? Não, é o aluno aprovado, é o sucesso para todos nós, né? E eu acho legal, porque eu brinco que às vezes você tem que usar a pedagogia do porquê, né? Do porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que isso é relevante, por que eu tenho que cobrar. No primeiro encontro ali o Miguel passou, né, uma forma de a construção, de como construir um objetivo, né? Sempre pensando naquilo que eu quero no futuro, né? O que eu desejo que o aluno aprenda, né? Mas o desejo real, né? Não imaginário, não só da minha postura, né? Que é importante, né? Então a gente fazer essa, porque assim, quando a gente chega, porque no sistema frio, né? Eu fui criada, a maioria de nós passou por isso, né? Era simples a nota, né? Tirei 9, tirei 6, tirei 5,9 e tirei 6, né? O 5,9 reprovou e o 6 passou, né? Mas qual que é a diferença? É 0,1. Mas por que essa diferença, né? Então, até por isso que quando a gente escolheu, né, fazer a atividade de ferramenta de julgamento, foi justamente para provocar esses porquês, né? Esses porquês. Por que tal conceito, tal desempenho é suficiente ou não está suficiente, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que uma vez, não sei se o Everton vai lembrar, mas uma vez nós estávamos indo para Curitiba, nós estava de carro, eu e você, e nós ficamos conversando sobre isso, né? Acho que nós começando a discutir as competências na UTF, né? E nós conversando, né? E aí entrou nessa discussão, né? O que fazia diferença, né? Como que a gente conseguia justificar, sem ter elementos, uma coisa assim, né? E esse que é importante. Na avaliação, a gente precisa ter esses elementos, né? A gente precisa ter esses fatores. Por isso que não só a rubrica, mas outras ferramentas, né? Elas precisam ter essas indicações, né? Para a gente poder dizer para o aluno, dar um feedback para ele e dizer, olha, meu cara, você não conseguiu, mas foi por causa disto. E não foi porque você tirou 5,9. Foi porque você não cumpriu determinadas coisas que são essenciais, fundamentais e indispensáveis, né? E o outro passou, mas ele precisa melhorar nisso, ou ele precisa aprofundar isso. Então, acho que essa é uma pegada da avaliação, né? Como a gente já está quase caminhando para o final aí, né? Tem uns 14 minutos aí. Eu acho que seria importante também a gente ouvir um pouco os nossos colegas, né? Para não ficar só centralizado aí no Everton. Acho que vamos abrir a palavra para o pessoal que queira participar aí também, né? Fazer perguntas, comentários. E eu tenho a fama de falar bastante. É verdade. Mas é só fama, viu? É só fama. Não é. É verdade. Porque o que a gente acabou de falar, ela exige, de fato, muita coragem. Até mudar meu plano de ensino, que está funcionando há mais de 20 anos, e a gente quer mudar isso, é um desconforto muito grande. Então, quando a gente abre a palavra aqui numa live, também, novamente, às vezes é a coragem que não chega tão rápido assim, mas, pessoal, sintam-se encorajados. Eu já vi a Adélia uma vez levantando a mão, o Rodrigo coçando o queixo, o Diego também dando um sorriso de lado,
o Miller também. Não vale dizer que a internet caiu, tá? Fiquem à vontade. Délia, já abriu o microfone. Eu levantei a mão quando o professor Everton falou. Realmente, eu sempre faço essa colocação. Você está na de grade, ou você está em tal cargo, mas você está. Agora, professor, você é. Não é mesmo? Então, essa era a colocação que eu ia fazer. Eu sempre faço isso com os meus colegas. Eu estou como responsável de TCC, mas professora você, pelo menos por um bom tempo, eu imagino. Professora, quando eu estava na direção do campus Dois Vizinhos, eu mantive a aula na graduação. Um dos poucos diretores que mantinha aula na graduação, e o pessoal me perguntava, mas você é louco, como é que você dá conta? Eu disse, olha, eu não sei se eu dou conta, mas eu sei que o momento em que eu vou para a sala de aula é o momento em que eu me realize para minha aula. Os alunos era terapia. Para mim, o pesado era lá o cargo da gestão, e eu ia para a sala de aula praticamente como um momento de lazer. Dar lá a aula, conversar com os alunos, sabe, desenvolver atividades. Então, é bem esse fato do ser e estar. Eu sei que eu sou professor, eu gosto do que eu faço e eu procuro melhorar constantemente dentro daquilo que eu faço, né? Gosto da gestão também, porque se eu não gostasse, né, não estava... Você não estaria... Sim. Sim, pronto. Travou? Não, Diego, por favor. Bom, boa tarde, então, colegas. Obrigado, professor Everton, né, pela fala aí, né, as respostas bem instrutivas. Perguntaria aqui, pensando no tema da reunião, na questão da avaliação, como professor, primeiramente, a questão do mau uso da IA, pensando em avaliações, né, atividades avaliativas que antigamente a gente chamava de tarefa, né, e que atualmente a gente não tem como mais assegurar que são produzidas efetivamente essas atividades por mãos humanas, né? Até pouco tempo, né? Eu estou há 15 anos na docência, mas até pouco tempo a gente ia atrás do plágio, né? E aí era fácil. Agora, com as IAs, aí fica muito difícil, até porque elas não são suficientemente afinadas. Às vezes coloca um texto autoral e vem com indicação de IA, né? 90% de IA. Como professor, né, como que o senhor tem encarado isso? E aí, como reitor, eu perguntaria institucionalmente se há movimentação nesse sentido que nos preocupa. Eu tenho visto, sobretudo nos últimos 2 anos, né, claro, isso tem, eu imagino que os colegas também têm encarado isso, nos coloca na posição de revermos os nossos instrumentos avaliativos também, né? Isso é bom, eu julgo como bom. Por outro lado, a gente está no impasse, né? Uma vez que muitas vezes, eu como professor da área de letras, por exemplo, né, que trabalho muito com texto, eu tenho preferido o trabalho analógico dentro de uma universidade tecnológica, né? E aí, como professor e como reitor, o senhor tem visto essa questão? Muito obrigado. Perfeito. Bom, professor Diego, obrigado pela pergunta. Olha, eu me recordo, há uns poucos anos atrás, quando começou a aparecer aí os primeiros insights de inteligência artificial, eu lembro que o alvoroço dos professores, que era uma caça às bruxas, assim, nossa, peguei o aluno utilizando, né, informações do chat GPT e tal, como se fosse o fim do mundo. Foi semelhante ao apocalipse da época da calculadora científica, né? Quando a calculadora científica surgiu, acabaram com a matemática, porque não vamos formar nenhum engenheiro, porque antes a conta era toda na unha, né? Na unha. Então, a calculadora foi incorporada, né, a ferramenta de ensino. E eu vejo que nós não podemos nos furtar e fugir desse fenômeno tecnológico que é anos-luz a nossa capacidade de mudança e de adaptabilidade. Tem milhares de pessoas pensando em inteligência artificial e desenvolvendo ferramentas que a cada dia você vai ali e você fica impressionado. Eu estou falando por mim, eu fico impressionado com o que eu vejo no dia a dia. Agora, nós vamos nos furtar a isso? Agora, o que é mais importante? Eu pedi um trabalho
o aluno fazer ele por inteligência artificial, eu, como professor detentor do conhecimento, eu consigo identificar traços, né, que indicam que aquilo ali não saiu da cognição de uma pessoa que está naquela idade, naquele período do curso, não dá. Né? Então, como que a gente... o que eu vou fazer com essa informação também? O que é importante eu trabalhar isso? Vou dar um exemplo bem prático, tá? Você dá um trabalho, o aluno utiliza a inteligência artificial para fazer, você vai lá e utiliza a inteligência artificial para dizer para você se o aluno utilizou a inteligência artificial. Aí você vai condenar o aluno que ele não pode utilizar a inteligência artificial, mas você está utilizando a inteligência artificial para verificar. É uma briga de gato e rato, né? Essa questão aí dos professores. Então, assim, ó, eu prefiro o modo híbrido, o analógico. Eu posso dar atividade, sim, que eu sei que eles vão procurar, mas, por exemplo, senhor, uma das minhas estratégias de ensino que eu tinha é o antigo e clássico, até ano passado que eu estava ali dando aula, o estudo dirigido, manuscrito, à mão, letra corrida bonitinha, eu não aceitava nem digitar, né? E não era obrigatório. Eu estou te dando a oportunidade dessa sequência de questões aqui, de você construir um escopo, mas eu quero que seja manuscrito. Professor, porque você está desatualizado, porque hoje em dia... Não, eu não estou desatualizado, eu estou querendo que você treine a escrita, eu estou querendo que você... E outra, pensar em questões que não eram assim de copia e cola, ele tinha que responder, né? Ele tinha que pensar para responder. Isso requer um pouquinho mais de tempo nosso. Então, assim, às vezes a gente... É inerente, eu sei que o meu estudante vai utilizar a inteligência artificial, nem que seja, às vezes, para fazer, e depois ele vai copiar ali, mas eu estou treinando ele nesse aspecto também. Então, eu acho que, assim, a gente tem que procurar meios para utilizar isso a nosso favor. Eu já dei atividade de falar assim, pessoal, vamos aqui, vamos construir essa ideia aqui, vamos simular hipoteticamente aqui, nós estamos com esse cenário aqui de pragas agrícolas no Brasil, o cenário é esse, mas aí nós tivemos uma alteração de 1 grau na temperatura aqui, esse 1 grau na temperatura acelera o ciclo de vida desse inseto em tantos % aqui, qual que é o possível impacto disso daqui na agricultura? Vamos usar a inteligência artificial, as ferramentas que tem, para a gente pesquisar isso daí e tratar. E depois discutir esses dados, mas será que será que não é? Vou dizer mais, sem o menor problema em dizer isso. Eu já fui tentar usar a inteligência artificial para montar questões das minhas provas também. Não sei, claro, bem provável que o problema está no prompt, né, de você colocar ali. Porque saiu cada coisa absurda que eu falei, meu Deus, se eu acreditar na inteligência artificial aqui, eu estou ralado. Então, ainda precisa do aspecto humanizado ali. Eu acho que a gente, assim, resumindo, está aí, não é uma normativa ou algo que eu defendo. Não, comigo, inteligência artificial, não quero saber. Você vai ser esmagado como um rolo compressor aí. Então, a gente tem que procurar mecanismos de trazer isso para próximo. Foi inteligência artificial? Vamos comparar? Você usou o quê? O ChatGPT e você, o Gemini? Vamos ver aqui, as respostas estão parecidas? O que está de furo aqui? Agora, institucionalmente, hoje no Brasil, 4 ou 5 universidades estão discutindo no estágio mais avançado políticas da utilização de IA. E nós vamos começar, já começamos, inclusive, lá em fevereiro, a Prograde já vai iniciar um trabalho com todo o sistema para discutir essa questão da política de IA na universidade. Porque é isso que eu estou dizendo para você hoje. Veja, proibir, sou contrário. Esqueça. Esses dias eu fui submeter um artigo para uma revista tal, já está lá, olha, informar se foi utilizada a inteligência artificial e em que parte do artigo que foi usada a inteligência artificial. Não é crime. Não é crime. Agora, eu preciso saber dosar isso. Agora, em tese, eu sei, você sabe, todos nós aqui sabemos dosar. O estudante ainda não sabe. Então, eu acho que a gente tem que ensinar eles a utilizarem a ferramenta ao nosso favor dentro da nossa disciplina. Essa é a forma que eu penso. Bacana, Everton. Diego, muito obrigado pela pergunta. Eu vou ser bem breve, porque já estamos encerrando. Nos eventos que tem de ensino de engenharia em Copenhague, que tem todo ano,
tem centenas de trabalhos que já estão falando de IA, de como usar a IA, fragmentar a disciplina em pedaços alternados, uma parte você usa IA, outra parte você usa analógico, de tal forma que você resgata a consulta das fontes que a IA te dá, às vezes são furadas. Então, tem várias experiências de mecanismos que fiquei impressionado como tem publicação nacional e internacional. Muito legal a gente tentar buscar esses congressos para poder se inspirar um pouquinho. Tá? Mas é surpreendente como está surgindo muita coisa. E é legal isso, porque o Diego falou, né, que ele usa aí o analógico, o Everton também, né, e é muito importante, porque esse também é um formato, uma forma de você aprender, né, sinestesicamente, né, de você ir lá e escrever e raciocinar, porque tem todo um aparato biológico aí que vai movimentar, porque é importante, há milhares de anos nós utilizamos a comunicação escrita, né, e fazer esse exercício analógico de construir né, no braço ali também, né, é uma forma de você trabalhar o conhecimento, é muito válido, não é ser ultrapassado, claro, não é só usar isso, mas isso é um mecanismo bem importante mesmo. Então, vamos fechar aqui as participações, fecha com a Adélia, e aí a gente faz o encerramento. Pode falar, Adélia. Seu microfone está fechado, Adélia. Eu só quero saber, assim, todo esse material, mesmo que o curso vai terminar, fechar, ele vai ficar disponível para mim? Sim. Todas as videoaulas? Sim, sim. Vocês vão continuar inscritos no módulo, a gente não vai apagar. Então, vocês vão ficar disponíveis, a não ser que vocês saiam daí do módulo, né? Mas, a princípio, a gente não vai excluir, a gente gera um novo para a próxima turma. Ok? Muito obrigada. Só isso. O Glauber, já que nós atrasamos 5 minutos para começar, a gente pode estender 5 minutos? Eu queria falar. O que eu vou dizer, Everton? Você é meu chefe maior, cara. Hoje aqui eu estou como professor. Fica à vontade. Claro, pessoal, eu tava esperando, né? Porque assim, a gente falou muito na concepção de ideias e tal, eu estava esperando alguém falar assim, tá, professor, mas né, dá alguns exemplos práticos, né, sobre as diferentes atividades. Então, bem rapidamente, gente, algo assim que eu valorizo muito é que, veja, eu vou lá, né, trabalho em sala de aula e eu monto uma avaliação. O aluno, né, ele tem a ideia daquilo que vai vir, mas, eventualmente, o que a gente está cobrando ali não vai ao encontro das expectativas que o aluno... A gente está se conhecendo. É aquele jogo de, assim, bom, o conteúdo é esse, eu vou estudar isso, aí o professor vai lá, né, e às vezes faz a atividade de uma maneira diferente. Então, assim, eu sempre construí as minhas avaliações com questões, por exemplo, eu cuido muito dos verbos, tá? Os verbos, para mim, têm um peso muito grande. Então, se eu quero que o aluno reconheça uma estrutura, reconhecer é bater o olho e saber que aquilo é aquilo. Agora, se eu quero que ele compreenda alguma coisa, para compreender ele precisa reconhecer e fazer algumas ligações cognitivas. Se eu quero uma análise de alguma coisa, ele precisa juntar uma série de informações para me dar uma análise daquilo. Então, a ideia de construir desde questões objetivas, então, assim, eu começava as provas com 3, 4 questões de marcar xizinho lá, nível básico, que era para o aluno começar e falar, pá, estou indo super bem, né, empolgado ali. Dali a pouquinho entrava num grau de complexidade maior, ele já tinha que completar alguns espaços, não era só marcar X, e finalizava ali, né, com algumas questões discursivas e de se fazer análise, em que ele tinha que juntar todos os conteúdos ali para dar um parecer a esse respeito. Então, tinha essa uma construção, uma lógica, né? Nunca começava do mais difícil para o mais simples, mas era uma trilha para levar ele aonde eu queria que ele chegasse, a pensar naquilo. Eu corrigia e eu devolvia, Glauber, para o pessoal. Eu juntava, gente, a prova não é minha. Tem professor que guardava a prova na mega abaixo, né, de 7 chaves, e não, jamais, é uma coisa de outro mundo. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ser feito de idiota. Hoje eles fazem foto, gravam ali automaticamente. Então, toma aqui a prova, vamos discutir. O que eu queria de vocês nessa questão? Era isso. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso e tal. Vamos lá, reconstruir a prova. Eu dava uma atividade, gastava uma aula, refaçam as questões que vocês erraram. Então, eles tinham a chance de explicar onde eles erraram, porque eles erraram. Então, assim, eu tenho certeza, né, aquele conteúdo ali,
Passou. Gente, era gritante o resultado da primeira prova e da segunda prova, porque a segunda prova, eles já sabiam o meu estilo, eles já sabiam como é que viria, então a construção era totalmente diferente. Nesse entremeio também, sempre desenvolvi atividades, por exemplo, documentários, os alunos tinham que fazer documentários, recebiam um roteirinho, né, para entrevistar profissionais da área, para entrevistar agricultores, para gravar, e aí envolvia criatividade de edição, tempo, síntese. Nossa, era show de bola isso daí. Paródia, a piazada que gosta de música, adorava fazer paródia. Vou dar uma dica aqui agora. Instagram, né, não sei se todo mundo tem, mas tem um perfil agora chamado Curiosidade Cantada. Procurem isso daí. Eu estou impressionado com conhecimentos científicos de todas as áreas, explicado com música. Gente, te induz a você prestar atenção e minimamente, quando a gente conhece daquilo, é tudo criado por inteligência artificial, explicando com música que te leva naquele ritmo ali a entender da situação. Já trabalhei com os alunos em simulação de júri. Separei a turma em 2 grupos, mais ou menos com regra de júri, e dei a mesma situação para eles. Ó, vocês vão defender esse ponto de vista e vocês vão defender esse ponto de vista, sem briga, sem sair no braço, mas em argumentos. Então, isso você leva... Nossa, a piazada escavava cada coisa para defender o ponto de vista deles e tentar convencer o pessoal. Então, são situações nesse sentido, assim, que a gente vai dando esse protagonismo, e aí você vai regulando, né? O professor vai regulando isso em sala de aula, né, com as atividades. Então, eu sempre procurei mesclar avaliação descritiva, aulas práticas. A aula prática, toda aula era uma mini avaliação. Eles tinham que entregar um relatóriozinho no final da aula prática, só a presença dele já conta a participação ali. Então, assim, isso você vai mesclando, desenvolvendo, tá? Então, são alguns aspectos práticos de toda essa filosofia que a gente tratou aqui, que eu queria deixar claro para vocês, porque senão fala assim, pô, o cara só está na teoria ali, né, no blá, 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 e na prática, né? Vai que ele fala, e na realidade só dá prova escrita, e não é bem assim. Gente, então, pronto. Assim, queria... Opa, não, para mim, pronto, está concluído, usei os minutos. Gente, queria agradecer mais uma vez ao professor Everton, né, magnífico professor Everton, né, pela presença, pela disposição em vir conversar com a gente aqui, né, acho que é um momento de grande felicidade, grande formação aí para nós, né, espero que tenha plantado uma sementinha aí no coração de todo mundo aí para, né, construir suas expertises e suas experiências, quem sabe daqui uns anos vocês vão estar vindo aqui falando, conduzindo, né, ou mesmo apresentando, daqui uns tempos podemos até fazer um outro bate-papo aí, ou vocês vão dar formação, né, vamos estar, acho que o futuro aí é grandioso para todos nós, né. Obrigado a presença de vocês, obrigado Miguel, e espero que todos tenham uma excelente semana, um excelente final de ano, não esqueçam de postar as atividades, quem não postou, né, e é isso aí, valeu, um abraço. Valeu, gente, brigadão. Valeu, gente, abração. Tudo de bom. Um abraço, gente, boa semana.